Estamos na Semana Nacional da Educação Financeira, a Semana ENEF. E esse ano o tema é resiliência financeira. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem com a gente, porque esse é o assunto do podcast de hoje, que também vai falar da Ion Edu, a nova plataforma de educação para investidores do Ion Itaú. Estamos no ar em áudio e vídeo hoje para falar com vocês sobre educação financeira, educação para investidores. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse episódio super especial do Investidor em Foco na Semana ENEF, a Semana Nacional da Educação Financeira. Que alegria ter vocês por aqui, gente! Muito bom! Vou começar apresentando nossa convidada especial, depois a gente fala aqui. Ana Carol Aires, muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Deixa eu só falar para o nosso pessoal que está vendo, que está ouvindo. A Ana, ela toca a equipe que trabalha diretamente na produção do conteúdo da plataforma de educação do Ion, a Ion Edu. Então é por isso que ela vai conversar com a gente hoje. Aninha, bem-vinda. Super prazer estar aqui com todo mundo, né? Timaço aqui que está sempre por aqui, então vim para agregar, vamos falar de um tema muito importante aqui com esse timão que está aqui, Martim, Ana, Rê, muito prazer estar aqui hoje. E coisa boa. Martim, tá preparado para a gente falar desse assunto que eu sei que você adora? Preparado, né? Faz algum tempo, né? Não é preparado de hoje não, né? Já faz algum tempo. Adoro falar desse assunto, é super importante. Super contente também de estar aqui, né? Presencial é mais gostoso, inclusive, né? É bom, né? A gente se que vem fala isso, né? A gente se diverte. Coisa boa. Ana, bem-vinda. Ana, e depois eu quero trazer mais isso, mas esse assunto ENEF tem tudo a ver com você e com a sua carreira, né? Pois é, gente, obrigada mais uma vez por estar aqui, Martim, Rê, minha xará Ana, que bom você estar aqui e compartilhar também suas experiências com a gente. É muito legal falar sobre a Semana Nacional de Educação Financeira, um projeto que começou pequenininho e hoje tem aí a mobilização de tantos agentes de mercado, então tenho certeza que o nosso papo vai ser uma delícia. Boa. Bom, você já começou falando disso, eu queria justamente começar perguntando para você um pouquinho desse contexto da Semana ENEF, né? Ela mobiliza agentes financeiros, ela traz a pauta educação financeira à tona, ela sempre traz um tema agregado que esse ano é resiliência financeira. Traz um pouquinho desse histórico para a gente, essa necessidade do tema vir à tona justamente uma semana todo ano. Olha, primeiro que é uma coisa que eu gosto muito de falar, o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma estratégia nacional de educação financeira, que são as diretrizes que são definidas para ajudar, né, a compor essa mobilização aí de consciência sobre a educação financeira e a importância da gente ter uma relação mais saudável com as nossas finanças. Isso tudo começou lá em 2005 com um grupo que foi se mobilizando, comandado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que criou aí algumas diretrizes para essa temática, várias iniciativas voltadas para o público na escola, para aposentados, para as mulheres, em especial as mulheres de baixa renda. Então isso aí começou pequenininho e uma dessas iniciativas era ter uma mobilização, a exemplo do que acontecia na virada cultural aí, de a gente conseguir mobilizar pessoas dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma temática. E eu me lembro que a primeira edição da Semana ENEF, ela surgiu assim com poucos agentes fazendo, né, iniciativas, principalmente aqueles que já faziam parte do Comitê Nacional de Educação Financeira, que eram entidades do mercado financeiro. A gente tinha ali alguns ministérios envolvidos, reguladores de mercado. E aí a gente ficou muito curioso em saber, mas quem é que está participando? Quantas iniciativas existem? E no ano seguinte foi feita aí uma curadoria, né, um levantamento de quantas entidades tinham participado, quantas pessoas tinham sido impactadas. E a gente viu que era muito pequeno, se eu não me lembro, eram 800, né, iniciativas espalhadas e a gente achou um super sucesso e hoje está aí para contar, né, muitas entidades públicas e privadas, mobilizadas, milhões de pessoas envolvidas aí com eventos gratuitos de toda a natureza, com toda a temática, justamente para a gente trazer essa consciência. E cada ano ter uma temática diferente mostra a importância de quanto a gente tem diversas
diversos olhares mesmo para o mesmo problema, que ainda é um problema. Espero que já a gente fale que isso será a nossa solução, mas eu acho que essa é um pouco a história e eu fico muito contente de ter feito parte desde lá do início e estar aqui com vocês hoje para falar mais sobre isso. Que legal. Bom, falei ali na abertura, o tema é resiliência financeira. O que significa aí para você ser resiliente com o seu dinheiro? Quem quer começar? Ser brasileiro. Não, eu não sei exatamente. Para mim, pelo menos, remete a uma questão da capacidade de estar preparado para diversas circunstâncias e situações que a vida vai trazendo, né? Então, preparado para tudo, ou seja, eventualmente para algum imprevisto, mas para compras de bens, ou eventualmente para preparação da aposentadoria. E quando as coisas chegam, né, quando as coisas acontecem, qualquer uma dessas coisas que eu citei, né? Desde o imprevisto, desde o carro que quebrou, né? Ou o momento em de você comprar um bem de maior valor, ou na hora da sua aposentadoria, você consegue fazer esse momento sem grandes sofrimentos e sem se machucar financeiramente de alguma forma relevante, né? Então, a tua vida financeira tem algum tipo de sustentabilidade. Eu acho que é um pouco essa a ideia para mim sobre resiliência, ou seja, ser capaz de transitar por diversos momentos na vida financeiramente sem alguma dificuldade. Eu acho que é um pouco sobre isso. Bom, para mim é isso, é a nossa capacidade de se adaptar. Sim. A gente sabe, quando estamos falando aí do mundo das finanças, são muitas variáveis que impactam as nossas decisões, influenciam os nossos investimentos, influenciam a nossa renda, influencia a forma como a gente lida com o dinheiro. E ser resiliente é a capacidade de, a partir da consciência sobre esse contexto todo, a gente ser capaz de se adaptar. E quando eu falei de sermos brasileiros, né, ser o primeiro desafio de ser resiliente, porque de fato a gente tem muitas coisas ainda que nos afetam. Outras economias têm um histórico de mais estabilidade. A gente tem certas estabilidades que são recentes e que ainda muitas pessoas estão se adaptando, inclusive a própria disciplina de poupança é uma adaptação que a gente está criando aí com as pessoas ao longo do tempo. Então, para mim, tem essa coisa de você ter a consciência do seu contexto e ser capaz de se adaptar a ele conforme a necessidade, conforme os seus objetivos. Boa. A gente vai falar daqui a pouco da plataforma de educação, né, Aninha? Mas acho que ela traz um pouco de várias dicas que vão na linha do que eles estão trazendo, né? De adaptação, conhecimento para conseguir se adaptar quando necessário, né? Com certeza. Eu acho que tem um viés aí também muito ligado que vale a gente conversar, que é pensar no longo prazo, né? Acho que para investimentos, resiliência é olhar para o longo prazo e ter confiança naquilo ali que você começou a investir e você tem certeza que vai dar certo e que tem caminhos, né? Tem coisas que acontecem no meio do caminho, mas acho que é bem importante a gente pensar nisso na ótica de investimentos, especificamente. Na jornada e nos ajustes, né? Exatamente. Eu acho que a questão da resiliência financeira mistura um pouco de preocupação com paciência também, né? Com consciência de me preocupar com o que eu estou fazendo para trazer essa capacidade de adaptação consciente de que as coisas mudam a todo momento, né? E a gente não vai começar com o plano hoje e ele vai ser igual para sempre, né? E aí vai, Ana. Não, eu tenho uma coisa da frustração também, que às vezes a gente tem das mudanças de cenário, mas elas são parte importante de todo o processo. E a partir do momento que você tem essa consciência de que as coisas de fato vão mudar e que de fato você precisa se adaptar, a parcela de frustração ela diminui. Eu vejo vários relatos de pessoas que falam assim, aconteceu uma emergência, eu tive que usar o recurso que eu tinha poupado. Eu falei, mas então, que bom, imagina só se não tivesse. Era para isso que ele estava ali, né? Então, acho que a frustração, ela tem que se transformar na superação. Poxa, eu consegui superar aquele momento porque eu estava preparado para, mas não é uma derrota, ao contrário, é uma possibilidade que você trabalhou para ela e ela estava ali no momento em que você precisou. Então, acho que a resiliência ela também está, em parte, ligada a essa coisa de não se frustrar com essas mudanças que elas vão acontecer. Outro dia vi uma frase legal que resume, né? A frase é a mesma, mas eu achei que ficou bem contada. Manchete dele. Assim, vai, né? tua manchete. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Adorei.
Lacrou. Lacrou, Martim. Então, já que você lacrou, a pergunta agora é para ti, que eu sei que tu gosta desse assunto. Que comportamentos ou que vieses comportamentais você acha que mais atrapalham a gente quando o assunto é resiliência financeira? Não, acho que primeiro, acho que foi colocado aqui a visão de curto prazo, certamente é uma importante aí, que está muito ligada também a esse sentimento, essa vontade eventualmente de realizar pequenas compensações presentes, né, no dia a dia, né? Então, sei lá, a pessoa não, sei lá, às vezes você vai ver por que a pessoa não se organizou financeiramente. Na verdade, foram muitas vezes hábitos do dia a dia que você nem percebe de como foi gastando e vai minando a tua capacidade de guardar dinheiro aí no longo prazo. Então, acho que essa questão toda aí que os comportamentais chamam de viés do presente, desconto hiperbólico, que na verdade é sobre exagerar o valor do presente, o benefício do consumo no presente, coisas desse tipo. Eu acho que tem uma outra coisa que também atrapalha bastante o planejamento financeiro hoje, que está ligado aos efeitos de comparação com os outros, né? Então, tipo, você vê tal pessoa que você conhece, trocou de carro, foi viajar para não sei onde, fez não sei o que, está postando o tempo todo em super restaurantes, não sei das quantas. E aí você diz, puxa vida, eu queria isso também, né? E a gente vê muito, um fear of missing out mesmo. E aí, acho que isso atrapalha também bastante, tá? A gente está inserido num momento na sociedade de consumo onde estas coisas são mais próximas do que eram antes. Né? Nossa, totalmente. Porque você tem muita visibilidade das coisas nas redes sociais, né? No Instagram e tudo mais, né? Então, eu acho que resistir de alguma forma a determinados comportamentos e guardar recursos nesse ambiente é difícil. Acho que são as duas coisas, né? Essa comparação com os outros e essa questão de querer realizar aí as vontades presentes. São duas coisas que atrapalham bastante. Tá? Eu concordo muito, só para pegar o gancho, Ana, no que o Martim estava falando, eu e a Ana estava conversando sobre isso antes de gravar, que eu tenho uma sensação que às vezes eu entro no Instagram, às vezes ele passa a se tornar um pouco tóxico, dependendo do momento que a gente tá, né? E eu entro, vejo tanta coisa que eu não quero, que eu não preciso, que isso é consciente e que ainda assim parece que eu tô para trás porque aquilo não me pertence ou não estou naquele lugar, não estou comendo aquilo, não estou tendo aquela coisa, mesmo sabendo que aquilo não precisa estar na minha vida. É muito maluco, é esse efeito que causa na gente, né? E tem uma questão da democratização da intimidade. E a intimidade, ela está muito relacionada às suas fortalezas, às suas fraquezas. E hoje, quando a gente observa a intimidade de todo mundo, nos momentos mais íntimos as pessoas estão compartilhando, né? A descoberta do gênero de um filho, a promoção no trabalho, uma viagem de família, num momento de intimidade que você está expondo ali, a gente passa a perceber que esses momentos que eram tão pessoais, tão particulares e que estão construídos dentro de um núcleo, eles começam a fazer parte de um contexto que aí você compara esse contexto e muitas vezes te inibe a resiliência, porque você fala, poxa, esse momento era tão especial, mas não é porque o do outro é mais especial que o meu. Verdade. Essa coisa da gente compartilhar muito a intimidade, ela acaba nos colocando em uma base de comparação que às vezes pode gerar frustração e pode desalinhar as expectativas, que para mim a resiliência também está muito ligada à expectativa que a gente cria da nossa capacidade de poder se adaptar àquele contexto. Perfeito. Bom, e resiliência tem tudo a ver com conhecimento, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre o que pode nos impedir de ser resilientes. E conhecimento é algo que a nova plataforma de investimentos, de educação para investidores aqui do Itaú, a Ion Edu, está se propondo a oferecer. É estar do lado de quem quer entender sobre investimentos, de quem quer investir melhor, de quem quer investir de acordo com o seu jeito, com o seu perfil, com os seus objetivos. É uma plataforma novinha, acabou de sair do forno, está em teste ainda, está numa fase piloto, mas já está super legal. E a Aninha vai contar um pouquinho pra gente, né, Aninha? A gente está juntas nesse projeto, a Aninha toca todo o funcionamento dessa equipe, tem toda uma estratégia sendo discutida, entender aprendizados, enfim, tem muita coisa para falar. Mas assim, quem está entrando hoje na Ion Edu, a gente vai colocar aqui na descrição, inclusive, o site para vocês poderem acessar. Quem está entrando hoje vai ver o quê, Aninha? O que já tem oferecido ali para quem está buscando esse conhecimento? A gente tá com uma grade aqui de 8 cursos, né, Rê?
E a ideia é ir expandindo isso. Até o começo do ano ali a gente vai estar com 15 cursos. Então vamos dobrar aí a quantidade de cursos que temos lá. Até tava, né, eu trouxe um spoiler ali do que o Martim falou, porque eles vão estar na plataforma ali também com o curso de Economia Comportamental, tá chegando em breve, aí até o final do ano a gente vai estar com esse curso disponível. Mas por enquanto, né, quem está navegando ali pela plataforma consegue ver de tudo um pouco. A ideia é essa, que a gente consiga ajudar quem começou, né, quem está começando, quem tem aquela dúvida como começar a investir, né, aquela famosa dúvida, até pessoas mais avançadas aí que querem entender um pouco mais de análise gráfica, querem olhar um pouco mais para a previdência, então olhando aí para o longo prazo também. A gente está com um curso também de fundos imobiliários, e aí é para entender ali como usa a renda passiva, né, como fica a renda passiva aí para compor sua carteira, né, compor seus investimentos. Então a gente está com uma grade tentando aí trazer o básico, né, de tudo, para todo mundo se sentir ali pertencente, né, dentro da plataforma, chegar e buscar ali o que é mais interessante para cada perfil. E aí, a partir disso, a gente vai evoluindo. Obviamente, a gente vai precisar bastante aí, de feedbacks, de insights aí de todo mundo que estiver na plataforma. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Pois é, eu ia trazer esse ponto que uma das preocupações ali é ter pessoas de fato especialistas naquele assunto para falar dele, né? Martim e Ana vão estar ali, como a Aninha falou, falando de assuntos em que eles são muito referência, que é a questão do comportamento do investidor, e tá ficando muito legal a aula da Ana e do Martim. Então a gente tem uma variedade grande. E aí, uma coisa muito importante desse período de teste, né, Aninha, é entender o que as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo esperam dele, que principais dúvidas as pessoas têm, o que elas mais querem ver ali dentro, e a gente está contando muito com isso e já fazendo a planilha dos feedbacks todos que vêm dos usuários para decidir os próximos passos, inclusive. Exatamente. Né? O foco é muito na pessoa, né, que está ali, no nosso cliente, no investidor. A gente não quer falar para ninguém ali, a gente quer que as pessoas tragam para a gente o que elas querem ouvir, e a ideia da plataforma como um todo é que a gente realmente consiga dar os insumos para o cliente, né, para o investidor, conseguir fazer todas as operações dele, conseguir se entender nesse mundo, né, de investimentos que às vezes parece tão complexo, e conseguir tomar as melhores decisões, né? Então, acho que a ideia é que a gente sempre use muito dos insights que vêm pra gente. Nunca a gente construa isso aqui só dentro de casa. A ideia é sempre ter esse contato muito próximo com quem vai estar ali dentro da plataforma. Então, convido todo mundo a acessar, participar ali, trazer feedback. A gente precisa muito disso para conseguir evoluir e para entender o que vocês querem, né? O que a gente não faz uma plataforma sozinhos aqui para dentro de casa, né? A gente quer que as pessoas venham e nos mostrem o que elas precisam, o que elas estão tendo de dúvida, tendo de dificuldade ali na hora de investir. Então, acho que é um pouco isso a ideia do IOEDU. Muito bom, perfeito. E é gratuita, né? Então... tipo a Semana NF para sempre. É isso! Maravilhosa analogia, Ana, adorei. É a Semana NF para sempre, então quer continuar na Semana NF, vai lá na IOEDU, que ela vai estar falando disso. Aí, pensando em tudo isso que a Aninha trouxe, Martim, é parte de um movimento do banco de tentar democratizar cada vez mais o acesso aos investimentos. Já tem tantas outras iniciativas, ela vem como um componente importante disso, né? Exato, é isso mesmo. Acho que o Itaú foi um dos pioneiros nesse processo de democratização, né? Em primeiro lugar, teve toda a questão da arquitetura aberta, né, que significa a distribuição de diversas casas, de muitas casas de investimento, assets independentes, produtos de terceiro através da plataforma do Itaú. Depois teve toda a questão da democratização dos valores de acessos, né? Uhum. Hoje, praticamente tudo, a não ser por alguma característica específica de algum produto, mas praticamente tudo é a partir de R$1, né? Sim. Você investe em ativos no exterior, internacionais, bolsa, né, ativos com exposição à bolsa japonesa, emergentes, tudo a partir de R$1, né? Às vezes eu falo com os meus alunos, poxa vida, mas precisa ter muito dinheiro para investir numa carteira diversificada de ativos internacionais com renda fixa e renda variável. Eu falo,
R$1. É. Então, tipo, isso é importante. O Ion Edu, certamente, o Ion como um todo, né? Sim. Também é uma questão de democratização, ou seja, acesso a especialistas de investimentos numa plataforma, né? Digamos assim, no celular, que tem conteúdos riquíssimos, né? Tem as colunas, pode ler lá a minha coluna, Crônicas do Professor. Tem uma minha essa semana também. A minha vai sair daqui a pouco, tenho que escrever. Voltando. O jabá. Hoje ainda vou escrever um pouco também sobre a Semana ENEF. Então você tem conteúdo riquíssimo, né, que ajuda nas decisões. Eu acho que essa é uma coisa também que a gente tá avançando muito bem, que eu vejo diversos conteúdos também sendo gerados ali na internet, mas que tem muita cara de conteúdo que foi criado de dentro meio que para dentro. E responde, às vezes, algumas dúvidas que são muito mais dúvidas da indústria do que do cliente investidor ou da pessoa que quer se planejar, né? Às vezes eu comparo com muita gente que fala sobre investimentos como quem fala da geladeira explicando como funciona o gás da geladeira. Tipo, acho que é pouca gente que quer saber como funciona o gás da geladeira, né? A pessoa quer saber exatamente como aproveitar ao máximo, como vai ter, os seus alimentos vão se conservar, como que a cerveja vai ficar gelada. Essas são as perguntas, né? Então, quando a gente colhe muito as dúvidas, os pedidos, né, dos investidores para gerar conteúdo, é porque a gente quer que esse conteúdo real seja de verdade um conteúdo aplicável. Né? Conhecimento prático para a vida, para tomar boas decisões. Eu acho que essa é uma característica muito geral, né? E essa plataforma vai organizar todo esse conteúdo de uma forma muito legal. Os conteúdos já estão ficando muito interessantes nessas primeiras levas aqui de publicações, né? A gente, né, vai ter o nosso com a Ana, espero que vocês assistam todos. Vão ter diversos outros conteúdos muito legais, né? Investimentos no exterior, né? Investimentos em arte, né? Então, são coisas que são muito interessantes. Então, não tenha dúvida, tudo isso faz parte dessa estratégia de democratização do mundo dos investimentos que o Itaú vem liderando. Particularmente a plataforma do Ion Edu é a concretização de um sonho, né? De algum projeto que não é de agora, é de muito tempo atrás que o Itaú queria lançar essa plataforma de conteúdo e de fato agora, né, com os recursos necessários, com o esforço, com as pessoas, a gente conseguiu organizar e lançá-lo. Então, acho que vai ser um grandíssimo sucesso, assim como as outras iniciativas de democratização que nós temos feito. Perfeito. Agora, para a gente fechar esse assunto que a gente falou de resiliência, de educação financeira, falou da Ion Edu, eu queria saber de vocês, assim, de que armadilhas vocês acham que a gente escapa quando a gente tem educação financeira? Quando a gente se dedica a conhecer mais e consumir um conteúdo relevante, de credibilidade sobre isso, do que a gente pode se livrar, assim? Eu acho que a gente se livra de perder dinheiro com coisas bestas que a gente, às vezes, faz com o nosso dinheiro, com o nosso investimento, por falta de conhecimento um pouquinho mais aprofundado disso, e é muito fácil escorregar em casca de banana ali com o dinheiro da gente, né? Para mim, tem uma coisa de você foge das suas crenças limitantes, né? Que são aquelas coisas que você sempre ouviu e você entende que não, ela está mais acessível do que você pode imaginar. Acho que esse o conhecimento traz isso. Acho que mostra também a nossa capacidade de poder realizar coisas que ficavam só no imaginário, e que isso é muito comum. A gente vê nas pessoas que elas olham a vida financeira, ou elas olham os investimentos num estágio de contemplação, de que, olha, que legal aquilo, mas não é para mim, ou é para eu só ficar olhando. E eu acho que o conhecimento, ele abrevia essa distância entre o que é possível e o que a gente imagina. O conhecimento, para mim, traz isso também. E uma terceira coisa é o seu senso crítico, que você passa a compreender aquelas coisas que eram tão abstratas, elas passam a fazer sentido, você passa a questionar coisas que antes você não podia questionar, você aprende mais a fazer perguntas do que ficar preocupado com ter respostas, né, nas respostas. Para mim, isso é a base do conhecimento. A educação financeira, ela tira as pessoas da contemplação, ela é um instrumento poderoso de inclusão. E quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando que nós vivemos em uma sociedade com decisões econômicas a todo tempo nós tomamos decisões, e as decisões econômicas
elas ocupam um percentual significativo dessas decisões que a gente toma todos os dias, e a educação financeira, ela é um instrumento de inclusão para todos os estratos sociais. Quando a gente está falando da nossa base da pirâmide, a gente está falando de tirar as pessoas da miséria, a gente está falando de incluí-las dentro de um ambiente de tomadas de decisões econômicas, dando a elas acesso, permitindo decisões mais conscientes. Quando a gente está falando do topo da pirâmide, a gente também está falando de decisões mais conscientes e mais inclusivas, e eu acho que gera um senso crítico em toda a sociedade importantíssimo e que a gente tem que continuar com essa iniciativa para todos sempre. Poxa vida, difícil complementar aqui o que a Ana falou, que ela falou tão bem. Eu não vou nem me arriscar. Não tenho roupa para isso, né? Não tenho roupa para isso. Eu tenho só 2 comentários adicionais. Primeiro, a gente não pode esquecer, né, que, sei lá, na medida em que as pessoas, com diversas iniciativas, inclusive com o Ion Edu, conseguirem guardar e se planejar melhor, isso é um benefício não só para a própria pessoa, mas é um benefício social. Por quê? Porque sociedades que guardam dinheiro são sociedades que, de alguma forma, esse dinheiro vai ser investido em algum lugar, em alguma atividade produtiva, em alguma coisa que traz crescimento econômico, né? Então, a gente não pode desprezar o impacto de aumentos de taxa de poupança em crescimento econômico de longo prazo. Isso é extremamente importante. Então, apesar de ser um benefício individual, é um benefício individual que, de outra forma, se reflete num benefício social, num benefício coletivo. A outra coisa que eu só queria complementar aqui é que todo esse conhecimento que a Ana citou, às vezes pode ajudar também na questão de evitar grandes golpes ou grandes coisas desse tipo, né? A gente vê muita coisa hoje sendo falada sobre pirâmide e muitas vezes a pessoa cai em coisas desse tipo simplesmente porque não entende que não é possível determinados níveis de rentabilidade, determinadas coisas são insustentáveis, portanto não deveriam nem ter sido colocadas ali, e acho que ajuda a proteger os investidores também, as pessoas no geral, de coisas desse tipo. Então acho que é algo importante também, só para complementar. Lembrei de uma coisa só que a Ana mencionou, a questão da base da pirâmide, para todas as esferas é algo que é muito relevante, que é também para as pessoas saberem o valor do próprio trabalho, né? Se elas não têm educação financeira e consciência do valor do dinheiro, do valor do serviço e de onde elas estão inseridas, elas também muitas vezes deixam de conseguir prosperar por não saberem o valor que o trabalho delas tem. Então, acho que também é uma questão importante que a educação financeira pode trazer. E não subestimar o poder dessas pessoas de ter resiliência financeira. Sim. Eu trouxe já um dado aqui que ele é muito relevante. 16% da classe D e E no Brasil tem investimento. Isso é um dado que mostra que, apesar de todo o nível de escassez a que essas pessoas estão aí expostas, ainda assim elas conseguem ter uma resiliência, uma disciplina, um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento ali intuitivo de como lidar com essa escassez muito bem. E ao passo que a gente tem 1/4 aí, né, da população do topo da nossa pirâmide sem nenhum investimento. Então isso mostra também do outro lado que, apesar de ter acesso, apesar de ter renda, não necessariamente se converte em uma ação, né, numa atitude benéfica para suas finanças no longo prazo, que é o que a gente falou aqui. Então, a educação, ela é a educação financeira é um grande indutor de benefício, como o Martim falou, individual e coletivo, e a gente sempre tem que, sempre que puder, sempre que tiver um microfone na mão, trazer isso à tona para que mais e mais pessoas tenham acesso a ela. Boa. E para quem está tendo acesso a ela, Aninha, e a Ion Edu, que spoiler a gente pode dar de 2023, hein? Ixi, vem bastante coisa pela frente, hein? Senta que lá vem textão. Senta que lá vem história, vários roteiros, várias páginas aqui. A gente vai ter, vamos crescer aí com a plataforma, a ideia é passar de uma fase de teste, né, para um momento de consolidar a plataforma realmente ali. E a ideia é que a gente tenha mais 30 cursos na grade, né? Então mais 15 cursos aí sendo lançados ao longo do ano que vem, isso incluindo inclusive lives, né? Então não só outros formatos ali, não só o formato de vídeo, mas aula por aula ali, que é o que a gente tem na plataforma por enquanto. Muito então, teste, né? Pela frente. Muito teste pela frente e muita coisa nova, né? A gente quer testar aqui, quer inovar e quer que a educação seja uma coisa prazerosa, né? Porque
Porque muito se fala em educação e aí fica parecendo aquela coisa chata dentro de uma sala de aula. Então, acho que é trazer essa coisa do deixar a experiência interessante, deixar o conteúdo ali legal e com uma linguagem fácil, né? Eu acho que é até um ponto que o Martim estava falando ali, nessa questão de você não fala com o cliente da mesma forma que a gente fala, né, aqui dentro de casa, porque senão não faz sentido. Então, acho que é essa ideia, assim, democratizar e fazer com que as coisas sejam interessantes, né? Muito bom. Vida longa aí ao Edu. E a essa conversa maravilhosa que chega ao fim, porque né, as coisas boas também terminam, mas esse episódio vai ficar gravado, então é Semana ENEF para sempre, como disse a Ana. Gente, obrigada, foi uma alegria estar aqui com vocês. Foi maravilhoso, foi muito legal. Como sempre. Né? Sensacional, Aninha, muito bom obrigada. ter você aqui. Obrigada e volte mais vezes. Muito obrigada. E obrigada a vocês que acompanharam a gente nessa audiência super especial de Semana ENEF, esse assunto super importante. Dá uma chegadinha lá na Ion Edu, vai ter a transmissão ao vivo que a gente fez ontem, vai ter muito conteúdo bacana. Fica o convite para conhecer e para estar aqui de volta na semana que vem, que tem mais Investidor em Foco para vocês. Até lá!